Como é que o abuso de drogas se tornou uma marca única do ser humano? Bora descobrir? Como que a gente consegue explicar por que as pessoas bebem, cheiram, usam droga e até injetam substâncias no seu corpo que fazem mal? Por que as pessoas consomem o tabaco, o álcool e a cocaína? Porque em todas as sociedades, seja as mais modernas e desenvolvidas que a gente tem no mundo contemporâneo, ou até mesmo aquelas dos primeiros registros históricos em pequenas tribos, por que todas essas pessoas, em algum momento de sua vida, consumiam drogas? O problema não é entender por que as pessoas continuam usando, porque a gente sabe que elas são altamente dependentes. O grande mistério desse vídeo que a gente vai tentar compreender é o porquê que as pessoas começam a usar essas substâncias. Bom, primeiro a gente sabe, todo mundo está familiarizado de que o álcool, a cocaína, o tabaco e as outras drogas, elas são prejudiciais. Há inúmeras pesquisas científicas e artigos falando quão prejudiciais elas são para o nosso organismo. E é importante esclarecer também que, obviamente, não vai ter só uma resposta para esse tipo de questão. Então, o que a gente vai ver aqui é apenas um caminho das possíveis respostas existentes. Eu acho que um bom pontapé inicial que a gente pode ter é estabelecer que diferentes pessoas em diferentes sociedades, em diferentes épocas da sua vida, elas vão ter um motivo particular pelo qual elas decidem experimentar essas drogas. Para você ter uma ideia, para ficar fácil o entendimento, é só você pensar no caso da bebida. Tem gente que bebe para se soltar, tem gente que bebe para ficar mais engraçada, tem gente que bebe para esquecer dos problemas e tem até aquelas pessoas que bebem porque gostam do próprio gosto da bebida. Uma informação importante também é que o consumo de drogas está diretamente relacionado às desigualdades sociais. Uma relação que a gente pode fazer também é que o consumo de certos tipos de drogas eles estão mais relacionados a determinada classe social. Isso é mais indicativo da desigualdade social entre a sociedade. Por exemplo, a gente sabe que o consumo de crack ele vai ser maior no centro antigo de São Paulo do que em Higienópolis. Isso está diretamente relacionado ao extrato social dessas pessoas. Não é nenhuma surpresa de que o consumo de álcool também ele vai ser maior em áreas onde a taxa de desemprego é alta. É diretamente relacionado aos problemas sociais que a gente tem com o consumo de certos tipos de drogas. Bom, mas dos motivos que a gente está falando até agora, nenhum deles vai a fundo das causas reais pelos quais a gente começa a usar as drogas. A gente precisa entender esse comportamento humano e o que vai ajudar bastante a gente é fazer uma abordagem evolutiva desse comportamento nosso. Em 1975, um biólogo israelense chamado Amos Zaharie ele propôs uma teoria que ajuda a gente a entender essa relação. Basicamente, ele pesquisou qual que seria o benefício de alguns comportamentos prejudiciais que alguns animais adotam. Basicamente, ele pesquisou por que alguns animais eles têm alguns comportamentos que parecem ser prejudiciais a eles. Por exemplo, existem algumas espécies de pássaros onde os machos eles têm uma cauda longa. Só que o problema é que essa cauda longa prejudica esses pássaros na hora deles fugirem de algum possível predador, ou até mesmo na hora deles se alimentarem de outros insetos. Na hora que eles vão perseguir esses insetos, eles têm uma certa dificuldade por conta da sua cauda. Mas, em contrapartida, essa cauda é importante para eles conquistarem as fêmeas. Então é necessário que um animal ele mostre a sua superioridade para outro para ter uma vantagem em relação à concorrência. Nós, como seres humanos, a gente precisa, de certa forma, se destacar se a gente pretende ter algum sucesso na sociedade. E no mundo animal, isso não é diferente. Então sempre vai existir uma competição entre indivíduos da mesma espécie. E é exatamente nesses comportamentos que a gente pode pensar que são deletérios que pode fazer toda a diferença no meio dessa competição. A mídia ela vende o sonho pra gente de que sucesso a gente ter carros, mansões e muito dinheiro. E é essa mesma mídia que cria programas de televisão que mostram toda essa ostentação. Então, por mais que grande parte da população não tenha condições para atingir esse sucesso, a gente acaba se satisfazendo apenas em vendo outras pessoas tendo esse sucesso. Então isso é o que a gente entende por cultura da ostentação. E é exatamente por esse motivo que a cultura da ostentação ela é tão popular e ao mesmo tempo tão longe da nossa realidade. Há um senso comum de que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que enriqueceram. Mas também se a gente ficar olhando só para o tipo de sociedade que a gente vive, talvez fique muito pobre esse tipo de discussão que a gente está tendo. Alguns indígenas americanos no noroeste do Pacífico,
eles têm uma tradição no qual eles constroem altas torres de madeira e eles amarram no seu pé uma corda e eles pulam dessas torres. O objetivo é mostrar entre eles na sociedade que eles têm a audácia, a coragem de praticar esses atos e até mesmo desafiar a própria morte. Então eles se jogam de cabeça e aqueles que chegam mais perto do chão eles são considerados os mais corajosos. O abuso de químicos por humanos também pode ser explicado pela teoria de Amotes. Especialmente nos jovens, durante a sua adolescência, o seu consumo ele é mais provável. Amos acredita que a gente tem o mesmo instinto dos humanos que viviam há 10 mil anos atrás. Naquela época, a coragem era interpretada como você ter enfrentado um leão ou alguém de uma tribo inimiga. Enquanto que hoje a coragem é vista por aquele que anda um carro a 280 km por hora ou aquelas pessoas que consomem drogas. A mensagem a ser transmitida desde os homens há 10 mil anos atrás até hoje nos dias atuais continua sendo a mesma. Sou forte, superior. Mesmo que seja a sua primeira vez ou até mesmo a segunda, você acaba se certificando de que o seu primeiro trago no cigarro ele não vai te sufocar. Você precisa mostrar para as outras pessoas, até mesmo para você, de que é capaz de resistir à sua primeira ressaca. Isso faz parte de uma necessidade que o ser humano tem, inclusive eu e você, de ser aceitos por determinados grupos sociais. Então a gente fica mais suscetível a praticar as mesmas atitudes das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente sabe que o consumo de drogas, ele está vinculado ao vício, então a gente sempre vai ter pessoas ao nosso redor que estão viciadas com essa substância. E essas pessoas viciadas, elas acabam se transformando como influenciadores das novas gerações. Então você percebe que é um ciclo? Então os mais jovens, eles se sentem pressionados socialmente por experimentarem essas drogas e à medida que vai passando o tempo eles continuam experimentando, as chances da pessoa se viciar vão aumentando. E na mesma medida que as pessoas bebem ou fumam porque elas acreditam aumentar o seu apelo sexual, há também outras pessoas que não gostam do cheiro de cigarro num beijo ou do desempenho sexual do seu parceiro bêbado. Existem relatos de indígenas que consumiam tabaco e bebidas fermentadas de casca de árvores ou até mesmo de suco de agave, só que eles não consumiam essas drogas por via oral, e sim através de enema. Enema é uma técnica desenvolvida para você consumir certos tipos de droga através do seu ânus. Então eles pegavam tubos e colocavam a droga que era canalizada pelo seu ânus. O interessante é que essas drogas, por esse método, eles eram absorvidos muito mais rápido pelo corpo. Se a gente for pensar no caso da bebida alcoólica, a partir do momento que você coloca essa substância no seu intestino, ele passa direto para a corrente sanguínea. Se a gente for parar para pensar no caso da bebida alcoólica, a partir do momento que ela é introduzida no ânus, ela vai para o intestino e passa a ser diretamente difundida pelo sangue e pela corrente sanguínea. Ao contrário do que se a gente beber ela por via oral, ela vai primeiro ser diluída na comida que está no nosso estômago para depois ir para o nosso intestino e ser absorvida pela corrente sanguínea. Sem contar também que quando a gente bebe algum composto alcoólico, muito da toxina do álcool ela já é metabolizada pelo nosso fígado, enquanto que no intestino isso não ocorre. Então a ação é muito potencializada quando era feito por essa técnica. Então se a gente for pensar naquilo que a gente estava discutindo, de que essas atitudes, esses comportamentos que os seres humanos têm é para demonstrar uma superioridade e coragem, então a gente pode entender que esses comportamentos dos indígenas demonstravam muito mais força do que os nossos comportamentos atuais. Viciados em drogas não só têm sua expectativa de vida reduzida, como também têm mais dificuldade para desenvolver seus relacionamentos sociais e se estabelecer com um parceiro sexual. É importante deixar claro também que isso é uma coisa que está intrínseca à nossa sociedade e que a gente não pode categorizar as pessoas como viciadas e não viciadas porque a gente está imerso nessa cultura. Se uma pessoa ela consome droga ou não, isso vai da escolha dela. Se uma pessoa é viciada ou não, vai também da escolha dela de pedir ajuda ou ser ajudada. Esse é um problema social dentre os inúmeros que a gente tem ao redor do mundo. Então o objetivo desse vídeo foi apenas discutir quais são as motivações pelo qual uma pessoa ela tem esse interesse por consumir as drogas, e eu espero ter contribuído de alguma forma para esse assunto. Se você gostou desse vídeo, por favor considere se inscrever nesse lindo e humilde canal. Eu sou o Pablo e nos vemos até a próxima.